Bom, agora a gente vai fazer a nossa revisão para poder já ir finalizando a nossa aula. Lembrando que nós estamos falando de quem? Compostos inorgânicos. Então vamos lá para a segunda parte dessa aula de número 35. Vamos lá com a gente? Então aqui, como eu falei, nós estamos em compostos inorgânicos e o composto inorgânico que estamos falando de hoje são as bases. A gente viu a definição segundo Arrhenius para as bases, que ele diz que são compostos capazes de se dissociar na água, liberando os íons hidroxila, que é OH-. A gente viu que a dissociação é um fenômeno físico, né? Por que físico? Porque essas cargas, esses íons, eles já existiam aqui na junção do meu composto, porque eu estou tratando de compostos que estão formando ali através de ligação iônica. Diferente dos ácidos, como a gente falou, que são compostos covalentes e sofrem a ionização, que é um processo químico. Então, as bases são geralmente substâncias iônicas, portanto, o processo de liberação dos íons ocorre por meio de dissociação iônica. Sempre que você for fazer a dissociação iônica de uma base, você vai observar a quantidade de hidroxila que estão participando da sua formação. Porque aí você consegue fazer a dissociação de bases sem errar o valor das cargas. Por exemplo, se a gente for fazer a dissociação do hidróxido de magnésio, e eu não sei, eu tenho dúvida se o magnésio é 2+, ou é 1+, o que eu faço? O 2 que está aqui na minha hidroxila, ele vai para o alto do magnésio representando a carga dele. Mas, isso em meio aquoso, né? Mas, aí a hidroxila aqui, ela sempre vai ser -1. O que vai diferenciar na dissociação? É que o valor numérico que estiver aqui embaixo, ele vai vir para frente da minha hidroxila representando a quantidade delas que eu utilizei, que estão presentes lá no nosso composto. Nós falamos também sobre a solubilidade das bases. Nós vimos que as bases que são formadas a partir dos metais alcalinos, eles são totalmente solúveis. Vimos que as bases que são formadas com os metais alcalinos terrosos são parcialmente solúveis, com exceção do hidróxido de magnésio, que é basicamente insolúvel. E as bases que são formadas com outros metais são insolúveis. Aí a gente tem a exceção à amônia. A amônia, ela é uma base totalmente solúvel do tipo fraca. E na nomenclatura, nós vimos que é uma coisa bem simples, né? A gente vai adicionar a palavra hidróxido juntamente com o nome do cátion que está ligado à hidroxila. E aí a gente vê o exemplo aqui, ó, NaOH. Esse é o nosso cátion. Então, para dar um nome para essa base, eu vou colocar hidróxido de sódio, que é o nome do nosso cátion. E quando a gente for ter situações do mesmo cátion ter cargas diferentes, como por exemplo o cobre, que ele pode ser +1 ou ainda 2+, a gente vai diferenciar colocando entre parênteses a carga do cátion em algarismo romano. Então, quando for dar o nome para esse primeiro, você vai colocar lá no final só o 1 em algarismo romano. E para o segundo, o 2 em algarismo romano também. E aí fica fácil, né? Fazer a nomenclatura. Pelo menos tem menos burocracia do que as dos ácidos que a gente viu na aula anterior. E agora, você vai lá fazer a sua atividade, colocar o tic-teco para funcionar. Eu vou ficar aguardando aqui para a gente fazer a correção juntos depois que vocês terminarem, tá bom? E aí, galerinha? Tava muito difícil? Tava não, né? Tava bacana para fazer. Não tem cálculo, não tem aquelas fórmulas horrendas. É uma questão de interpretação dos enunciados e trabalhar os conceitos que foram abordados durante a nossa aula, não é isso? Mas eu sei que a gente não aprende tudo assim. A gente às vezes fica com dúvida ou durante a execução da atividade a gente vê que o conceito que a gente aprendeu não foi o bastante para resolver. Por isso que a gente volta sempre para fazer essa correção juntos.
E a gente vai agora para o nosso Tirando Dúvidas. Questão de número 1. Aí você olha a questão e fala, meu Deus, tanta fórmula, não sei nem por onde começar. Comece, galerinha, lendo com calma o enunciado. E nesse enunciado diz o seguinte: no estudo das funções inorgânicas, estuda-se os ácidos, bases, sais e óxidos. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as fórmulas das bases hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio e hidróxido de alumínio. Nesse enunciado ele falou de todas as funções inorgânicas, né, que nós vamos estudar ainda, os sais e os óxidos, e pediu para você determinar qual alternativa apresenta as fórmulas do hidróxido de sódio, cálcio e alumínio. Se você for fazer uma prova, um vestibular ou algo do tipo, e que tem uma questão dessa, e você tem dúvida, corre na tabela periódica. Por quê? Pela família do cátion, você consegue saber a sua carga e saber se vai ter 2, 3 ou só uma hidroxila no nosso composto. Então, vamos aqui, por exemplo, hidróxido de sódio. Se você for olhar na tabela, ele está no primeiro grupo da tabela periódica, ele é um metal alcalino. Então, o sódio, que é o Na, ele vai ter carga igual a mais 1. Correndo de novo na tabela periódica, você vai ver que o cálcio, ele é um metal alcalino terroso. Ele está no segundo grupo da tabela periódica, a segunda coluna da tabela periódica. Então, a carga do cálcio vai ser 2+. E o alumínio? Se você for olhar, o alumínio está lá do outro lado da tabela, depois dos metais de transição, e ele está no grupo 3, ou seja, o alumínio, ele é 3+. Sabendo que toda hidroxila é OH-, fica fácil agora de relacionar quantas hidroxilas eu preciso para se ligar ao sódio. A gente olhando as cargas 1 para 1, então eu vou ter NaOH. Essa é a fórmula do nosso hidróxido de sódio. E aqui com o cálcio? Aí com o cálcio, galera, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a carga do cálcio é 2+. E da hidroxila é somente 1-. Então, uma hidroxila é insuficiente para neutralizar a carga do cálcio. Então, eu vou precisar de quantas? De 2 hidroxilas. Aí, abre o parêntese, OH2. Para o alumínio, mesma questão, olha só. Qual é a carga do nosso querido alumínio? 3+. O que eu vou ter que observar? Que eu vou precisar de 3 hidroxilas, então vai ficar como? Al, abre parênteses, OH3. Agora a gente vai atrás da alternativa que tem nessa ordem as fórmulas dessas bases. De cara, letra A está fora porque está trazendo o hidróxido de hidróxido de sódio como se tivesse 2 hidroxilas. Letra C também, letra D também. A gente fica entre a letra B e a letra E. O hidróxido de sódio está certo, ó, tá certo. O hidróxido de cálcio também. Agora vamos ver o de alumínio. Na letra B está trazendo, ó, AlOH2. E a gente acabou de ver que não é 3 hidroxilas. Então, a nossa alternativa correta aqui vai ser a alternativa E, que traz as fórmulas correspondentes. E aí tem aqui o comentário, alternativa E, alternativa correta. As fórmulas das bases hidróxido de sódio, de cálcio e alumínio são respectivamente as representadas aqui embaixo e a gente já conseguiu finalizar essa questão e viu que não é tão difícil assim montar. Observem que a gente fez o uso do recurso lá da tabela periódica, né? Que é um conteúdo que nós já trabalhamos na nossa aula. Questão de número 2. Considerando-se uma certa substância, faz-se as informações a seguir. Primeira informação, essa substância reage com o ácido dando sal e água. Segunda informação,
Em presença de água, sofre dissociação iônica parcial. Informação número 3. Em solução aquosa, torna a fenolftaleína vermelha. E aí vem a substância que se enquadra nas propriedades dadas é... E aí tem um detalhe muito bacana para a gente resolver questões como essa, que é, tem lá um monte de substâncias e você pode até ficar, professora, eu não tenho certeza de qual é a resposta correta. Mas, às vezes você tem a absoluta certeza de que algumas substâncias não podem ser essa resposta. Então, a gente também pode ir eliminando e até chegar naquele ponto que você consiga desenvolver o conceito que foi abordado na nossa aula. Então, vamos ver as alternativas dessa questão para a gente ver o melhor modo de fazer a solução dela. Olha só, na letra A, se você for observar, nós temos BaSO4. Dentro das funções inorgânicas, nós trabalhamos os ácidos, que sempre liberam H+, e trabalhamos as bases, que sempre liberam OH-. Se a gente fosse fazer a ionização ou a dissociação dessa substância da letra A, ela iria liberar algum desses dois íons? Não, né? Então, ó, fora. Letra B, metano, CH4. Nas informações, fala que em presença de água sofre dissociação iônica. O metano, ele é uma substância covalente. Eu tenho carbono e hidrogênios ligados, então ela é covalente. Substância covalente não sofre dissociação iônica. Para sofrer dissociação iônica, tem que ser uma substância iônica. Então, letra B, ó, também está fora. Letra C. Na letra C, nós temos o hidróxido de magnésio. Magnésio 2+, e a hidroxila 1-. Eles sofrem dissociação iônica. Se eu colocar ele com um ácido, ele vai formar sal e água. Ele está se enquadrando. E ainda mais, em solução aquosa, ele torna a fenolftaleína vermelha. Torna. Se ele fosse um ácido, a fenolftaleína ficaria incolor. Mas a fenolftaleína, na presença de uma base, ela tem a coloração avermelhada. Então, até agora, a letra C está de acordo. Letra D, não sofre dissociação iônica porque também é um composto covalente. A letra E, olha só, cloreto de hidrogênio. O cloreto de hidrogênio, ele não sofre dissociação iônica, galera. Ele sofre ionização. Por quê? Não existe carga na minha molécula, porque é uma molécula covalente, mas em meio aquoso eu tenho o surgimento das cargas que caracteriza a ionização, não é dissociação. Então a letra E não pode ser a alternativa correta. Ficamos então com a alternativa da letra C. E aí a gente observa que a substância que vai se enquadrar nessas afirmações, que vai reagir com ácido formando sal e água, que vai sofrer dissociação iônica e que torna a fenolftaleína vermelha, é o hidróxido de magnésio, que é uma base fraca. E para fechar, nosso Se Liga no Enem. E como sempre, a gente procura trazer questões que estão diretamente associadas com o conteúdo trabalhado. Olha só, questão número 3 diz o seguinte: o sangue do diabo é um líquido vermelho que logo se descora, ao ser aspergido sobre um tecido branco. Para prepará-lo, adiciona-se hidróxido de amônio em água, contendo algumas gotas de fenolftaleína, que é o indicador. A cor desaparece por quê? Letra A. O tecido branco reage com a solução formando ácido amoníaco. Letra B. A fenolftaleína evapora. Letra C. A fenolftaleína reage rapidamente com o hidróxido de amônio. Letra D. A amônia logo evapora.
E a letra E, a solução assim é denominada devido à sua alta viscosidade. Para a gente responder, a gente tem que entender como que funciona o sangue do diabo. Nós trabalhamos esse experimento, nós professores, usando uma base fraca, que no caso é o hidróxido de amônio, e a fenolftaleína, que é um indicador. O que o indicador faz? Ele não muda de cor quando ele está em contato com o ácido ou com a base? Pois é. A fenolftaleína, nessa situação, quando ela entra em contato com o hidróxido de amônio, ela fica com a cor vermelha. Por quê? Porque o hidróxido de amônio é uma base, certo? Se ela tivesse em contato com o ácido, ficaria incolor. Aí o que nós fazemos? A gente pega um pano branco e goteja, despeja naquele pano uma leve camada dessa solução, que é a fenolftaleína junto com o hidróxido de amônio. E com o tempo a gente observa que o pano que naquela hora ficou vermelho, ele começa a voltar a ser branco, ele deixa de ser vermelho. E a pergunta é justamente o porquê que ele volta à coloração inicial. O que aconteceu ali? Se a gente for pegar os conceitos que nós trabalhamos na aula, nós vimos que o hidróxido de amônio ele é a única base volátil que existe. O que é volátil? É a facilidade que as moléculas daquela substância têm em se desprender da substância e ir para o ambiente. Então, o nosso hidróxido de amônio, a nossa amônia, ela é muito volátil, ela consegue evaporar com muita facilidade. Se eu tenho a fenolftaleína, que é incolor, ali na nossa solução, e ela só mudou de cor devido à presença do hidróxido de amônio, mas o meu hidróxido de amônio evapora, o que vai acontecer? A nossa solução vai voltar à coloração inicial. Então vamos lá para a gente acompanhar e poder observar a resposta correta para essa questão? Então aqui, ó, dentre todas as alternativas, nós temos somente um que vai responder satisfatoriamente ao nosso enunciado. A letra A, ele está dizendo que o tecido branco vai reagir. Não, gente, o tecido branco não vai reagir, não vai formar uma solução de ácido. Por que ele colocou ácido? Porque se formasse uma solução ácida, a fenolftaleína ficaria incolor. E aí o enunciado está te fazendo a pensar isso para você pensar, se vai ficar incolor por causa do ácido, é a resposta correta. Não, não é a resposta correta, a gente não tem a formação desse ácido amoníaco. Na letra B ele fala que a fenolftaleína, ela evapora. Galerinha, a fenolftaleína, ela não é tão volátil assim, ela não vai evaporar com facilidade. Então, também está errada. Alternativa C fala que ela vai reagir rapidamente com o hidróxido de amônio. Rapidamente seria o quê? Ela iria reagir e logo pararia e cessaria a reação. Também não está correta. A alternativa que vai satisfazer a gente é a alternativa D. Porque a nossa amônia, assim como o próprio hidróxido de amônio, é muito volátil. Ela vai evaporar. Quando ela evapora, eu não vou ter mais a presença do hidróxido de amônio, então a minha fenolftaleína não vai poder detectar mais a base ali na solução e vai voltar para a coloração anterior, voltando a ser o pano, um tecido branco. E aí, só para fechar, a gente tem um comentário, ó. A fenolftaleína apresenta cor vermelha em meio básico. Por isso, quando foi jogada no tecido branco, ela ficou vermelha, porque ela foi jogada ali junto com o nosso hidróxido de amônio. Porém, o hidróxido de amônio é um composto instável que se decompõe rapidamente em amônia e água. Como a amônia ela evapora rapidamente, assim sendo, mesmo que a solução tenha manchado todo o tecido, passou alguns instantes, o que vai acontecer? O líquido vai ficar incolor e a roupa volta ao estado normal, sem deixar nenhum vestígio. Olha que legal esse experimento, né, gente? E assim a gente vai encerrando mais uma aula de Química. Espero que vocês tenham gostado e lembrando que a gente ainda tem muita aula pela frente.